Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E trago para você uma videoaula falando sobre a condição de alinhamento de 3 pontos. Você que é aluno do terceiro ano do ensino médio, essa é a 5ª aula do curso que eu estou trazendo paralelo aí à sala de aula, abordando tópicos que estão no plano de curso para 2022. Vale muito a pena assistir. Nessa videoaula, eu vou falar especificamente sobre como determinar, por meio da regra de Sarry, o valor de x para que alguns pontos, no caso aqui o ponto A de coordenadas 1 e 3, B de coordenada 3 e 5 e C de coordenadas x e 7, sejam colineares, que estejam alinhados. Aqui tem um valor de x que faz com que esses 3 pontos estejam alinhados. E isso a gente consegue mais facilmente pela regra de Sarry. A regra de Sarry consiste no seguinte: você pega esses valores e compõe uma tabela com eles, uma matriz. Aqui, por exemplo, 1 e 3, eu vou colocar o 1 e o 3, né? O 1 na primeira linha, na primeira coluna, o 3 na primeira linha, na segunda coluna, o 3 aqui do ponto B na segunda linha e primeira coluna, o 5 na segunda linha e segunda coluna, o x na terceira linha e primeira coluna, o 7 na terceira linha, segunda coluna. Veja, só colocar em qualquer ordem, você pode colocar esse primeiro ou esse, não importa. O que importa é que você coloque sempre o x antes que o y, e esse primeiro está sempre representando o x e o segundo o y. Porém, como a gente pode observar, aqui nós temos uma matriz com 2 colunas, e para aplicarmos a regra de Sarry em qualquer matriz, a gente precisa ter uma matriz quadrada, ou seja, ela precisa ter o mesmo tanto de linha que ela tem de colunas. Aqui tem 3 linhas e 2 colunas. Então, uma das formas que a gente consegue colocar uma terceira coluna aqui sem afetar os resultados é colocar só números 1. Por quê? Se você tiver aqui qualquer valor e multiplicar por 1, ele não muda em nada. Como a regra de Sarry consiste em você multiplicar os elementos das diagonais, não vai afetar o resultado. Então, aqui eu já poderia pegar, né, e começar a multiplicação, porém tem o seguinte: na primeira diagonal que eu pegasse, eu teria 3 elementos, na segunda só teria 2. Então eu vou repetir a primeira e a segunda coluna. Olha, 1, 3 e 5, repetir aqui. E vou repetir a segunda também, 3, 5 e 7. Se você fizer isso, todas as diagonais vão ter o mesmo número de elementos. Aqui, por exemplo, 1 vezes 5 vezes 1, que dá 5. Peguei 3 elementos na multiplicação, né? Aqui vou pegar 3 elementos, olha, 1, 2, 3 e multiplicar eles. 3 vezes 1, 3 vezes x, 3x. Aqui vou pegar 3 elementos e multiplicá-los. 1 vezes 3 é 3 vezes 7, 21. E a regra de Sarry consiste em a gente fazer o produto das diagonais principais somados menos o produto das diagonais secundárias. Aqui, x vezes 5, 5x, mas tem um menos da regra que eu preciso colocar. Eu coloquei até de vermelho para chamar a atenção de que toda hora as diagonais secundárias, essas que sobem, você tem que inverter o resultado. 7 vezes 1, 7 vezes 1, 7, inverte, fica menos 7. 1 vezes 3 é 3, vezes 3 é 9, inverte, fica menos 9, né? Você tem que colocar sempre com o sinal trocado, porque as diagonais principais menos as diagonais secundárias. Essas são as regras da regra de Sarry. Ficou até redundante, as regras da regra de Sarry. E aí você pega aqui o resultado, que é 3x, 5 com 21, 26. Pega aqui o resultado, que é menos 5x, 7 com 9, 16 negativo. E precisa igualar a 0. Para que os pontos sejam colineares, estejam alinhados, o determinante tem que ser 0. Quer dizer que tem diferença de alinhamento de 0. Não pode ter diferença de alinhamento. Porque quando tem, o que você faz? Aí você estaria caçando a área do triângulo formado por esses 3 pontos. Aí basta você pegar o resultado que der e dividir ao meio que você acha a área do triângulo formado por esses 3 pontos. Mas aqui a gente vai se ater somente a pontos colineares, igualando isso a 0. Então 3x menos 5x menos 2x, 26 tira 16, fica 10. Passando 10 para o segundo membro, ele vai negativo, x é igual a menos 10 sobre menos 2, que dá 5.
Então 5 é o valor que faz com que esses 3 pontos fiquem alinhados, sejam colineares. Vou até mostrar para você isso aqui no gráfico. Vou pegar aqui o primeiro ponto, que é 1 e 3, o ponto A. Ele vai sair do 1 no eixo X e vai chegar no 3 no eixo Y, né? Porque esse primeiro valor é o X, o segundo é o Y. Vou pegar aqui o ponto B, que sai do 3 no eixo X e chega na altura 5 do eixo Y. E vou pegar o ponto C, que agora eu já sei que o X dele é 5. Então eu vou sair aqui do 5 e chegar até a altura 7. Esse é o nosso ponto C. E veja que eles estão alinhados. Então, essa condição de alinhamento de 3 pontos a gente encontra aplicando a regra de Sarri, que é transformando aqui as coordenadas dos pontos numa matriz e encontrando o determinante delas zerado, certinho? Agora que a gente já fez as preliminares, vamos aí à questão que caiu na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Muito interessante, que diz: determine o valor de M para que os pontos A de coordenadas 2M mais 1 e 2, B de coordenadas menos 6 e 5 negativo e C de coordenadas 0 e 1 sejam colineares, estejam alinhados. Então, como eu disse, a gente vai aplicar a regra de Sarri transformando essas coordenadas desses pontos numa matriz. Pega 2M mais 1, coloca na primeira linha, primeira coluna, pega 2, coloca na primeira linha, segunda coluna. E o mesmo faz com esse, sempre lembrando de colocar a abscissa primeiro, X primeiro. Não importa a ordem, como eu disse, você poderia ter colocado menos 6 e menos 5 aqui e esse na segunda, não importaria. Agora o que importa é que X, o valor de X da abscissa tem que vir sempre primeiro. Como a gente já viu, como só tem 2 colunas e 3 linhas, a gente precisa criar uma terceira coluna, né, para que tenha 3 elementos. Agora eu tenho 3 linhas, 1, 2, 3 e 3 colunas, 1, 2, 3. Mas mesmo assim, eu preciso repetir a primeira e a segunda coluna para que todas as diagonais peguem 3 elementos. Olha, eu digo elemento quando tenho aqui 2M mais 1, vai resultar num valor só, então é um elemento. Eu pego aqui esse, vezes esse, faço uma diagonal, chamo de principal se ela estiver descendo, e vou multiplicando aqui, ó, 2M mais 1 vezes menos 5 na segunda diagonal. Qualquer valor multiplicado por 0 termina em 0. Na terceira diagonal, 1 multiplicado por menos 6 multiplicado por 1 dá menos 6. Agora as diagonais secundárias. Lembrando que aqui eu preciso fazer o oposto do que der o resultado. A segunda diagonal, 1 multiplicado por 1 é 1, multiplicado por 2M mais 1, 2M mais 1. Mas, como eu disse, tem que colocar o oposto. Deu 2M positivo, eu coloco 2M negativo, até coloquei de vermelho. Deu 1 positivo, coloco 1 negativo. E a última diagonal aí daria 1 vezes menos 6 vezes 2, menos 12, eu coloco o oposto, coloco 12 positivo. Resumindo aí, eu vou ter que fazer aqui E para efetuar essa multiplicação, eu vou fazer o chuveirinho, né? Conjugar o verbo chuveirar. 2m vezes menos 5, menos 10m. 1 multiplicado por menos 5, menos 5. E tem esse menos 6 que eu já vou trazer aqui. Lá nas diagonais secundárias, sobrou menos 2m. Aqui, 12 tira 1 fica 11. Igual a 0. Se são colineares, tem que ser igual a 0. Menos 10m com menos 2m, menos 12m. Aqui 11, tira 6, fica 5, tira 5, não fica nada. Deu 0. Então, m é igual a 0 sobre 12, negativo, m é igual a 0. Se m vale 0, eu vou até fazer a prova aqui para você ver. Vou pegar o gráfico e mostrar para você que esses pontos realmente são alinhados. Se o m vale 0, 2 vezes 0 é 0. Sobra 1. Né? Então, o ponto A, ele vai sair aí do 1 e vai subir até a altura 2. Veja que o m valia 0. 2 vezes 0, nada. Sobrou esse 1 aqui que está aqui. O 2 do eixo y está aqui. O ponto B sai do menos 6 no eixo x e chega no menos 5 do eixo y. Menos 6 no eixo x e chega no menos 5 do eixo y. O ponto C sai do 0 e chega no 1. Então está mais ou menos na metade aqui, né? Na altura 1. Agora veja que esses 3 pontos realmente são alinhados.
Assim foi resolvida a questão e eu espero que você tenha entendido como encontrar a condição de alinhamento de 3 pontos. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. Se você tiver gostado, deixa o seu joinha, curte lá, se inscreva no canal Matemática Simples e Prática, compartilhe com seus colegas. Assim a gente vai compartilhando conhecimento para o seu sucesso. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar. Curte o canal do vovô e dá um like. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.